Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu me chamo Felipe Udi, sou analista CNPI número 2434. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre uma apresentação institucional, né, o Investor Day. Eu vou colocar na playlist de Investor Day da Wilson Sons, né? Às vezes o pessoal fala muito. Eu já fiz um vídeo sobre o Investor Day da Santos Brasil. Falei de hidrovias do Brasil, né, algumas empresas de infraestrutura. Agora eu vou falar deles, que é bem parecido com a Santos Brasil, tá? Então eu peço para vocês deixarem o like aí, se inscrever no nosso canal, seguir nossa página no Instagram e comentar aí embaixo se tiverem alguma dúvida, alguma sugestão. Se tiverem interesse também no serviço de análise, de relatório, de valuation, tem o link na descrição do vídeo, né? Então vamos lá, o código até mudou deles, tá? Port 3. Passa aqui para a tela. O código deles mudou para Port 3, era outro código de negociação, né? Essas mudanças aí eu não me agrado muito não, porque parece que eles querem desvirtuar. Então, mais uma empresa aí que opera aí na parte de rebocadores, né? Então, dá uma presença nacional, né? Presença nacional de liderança. Eles têm algumas operações aí diferentes, né? De terminais de container, né? Santos Brasil tem uma parte aí um pouquinho diferente da Wilson Sons, tá? Eles até botam que é o maior operador de logística portuária e marítima do Brasil. O segmento deles é um pouquinho mais diversificado que o da Santos Brasil, tá? Então tem principalmente aqui outras operações, principalmente rebocadores, tá? A gente vê que tem 885 anos, bastante tempo, tá? Ativos prêmios, né? Tem uma quantidade de ativos muito grande. Essas empresas, elas se alavancam muito, tá? Às vezes eles conseguem colocar os ativos como uma parte de garantia, né? Para conseguir empréstimo e tal. Mas a gente vê que a Santos Brasil tá muito alavancado, né? Eles têm um volume aqui de última isométrica aqui, número de manobras, né? De rebocadores. Questão aqui de volume de containers, né? Esse TEU, né? TEU é uma métrica operacional utilizada aí para quantos containers você está armazenando, mais ou menos. Uma receita líquida de 2,3 bi. Teve um EBITDA aí positivo, né? De quase 1 bi. A gente vê que sobrou um pouquinho mais, né? Santos Brasil não estava tão rentável assim, né? Tinha um pouquinho problema lá no Porto de Santos e tal. Mas vamos ver. Fluxo comercial marítimo, né? A gente vê que eles botaram aqui que cresceu bastante, né? De 2012 para cá. A gente vê que tem alguns anos que deu uma patinada, né? 2016, 2019. Enfim, aí tem um benchmark aqui do fluxo comercial. A gente vê que o Brasil está lá embaixo, a gente coloca um potencial de crescimento significativo, mas isso daqui, né? Toda a área de infraestrutura como um todo, depende muito, né, de investimento de governo. Então entra governo, sai governo. Então a gente não pode ficar dependendo, né, de esperança futura de investimentos. Né? A gente tem que olhar a empresa como elas são, tá? Então comércio de mercadorias, ó, porcentagem do PIB, a gente vê que o PIB do Brasil sempre patinando. A gente bota aqui a receita, né, em dólar e real, questão de terminais de container, né? Então a gente vê que eles têm duas concessões de longo prazo. A Santos Brasil também, né, tem concessões longas lá. Com infraestrutura premium, estrategicamente posicionada em mercados altamente atrativos, né? Então a gente vê que tem receita líquida agregada aqui de 768 milhões. Depois a gente vai ver o histórico, né? Tem uns gráficos mostrando a quantidade de container aí armazenado por ano, capacidade agregada por ano. E aqui volume agregado em 2022. Então a gente vê que a capacidade deles ficou bem superior ao volume que eles utilizaram. Então a gente vê que tem um espaço ocioso aí, né, de uso. O Santos Brasil também tinha esse problema. Aqui eles falaram, terminal de container, aqui o Tecon Rio Grande, né? É uma das regiões, né? Então essas empresas de infraestrutura, né, de hidrovia, de terminais, de transporte, armazenamento, eles segmentam, até a parte de ferroviária, né, a Rumo, também tem essa parte, por alguns nomes, né. Então, desses terminais aqui, essa parte do Rio Grande, que é a maior área pátio do país, servindo navios que escalam a costa leste da América do Sul, tá. Então, a gente tem a capacidade de movimentação de 1,4 milhões, tem os guindastes, alguns números operacionais, né. Em área pavimentada, e falando do terminal deles, potencial de transbordo grande, mas a gente vê que a sinergia não é tão grande, né? Aí teve um problema lá em Buenos Aires, né? Restrição aqui da capacidade de navio. Isso daí afeta também essa questão de capacidade. Portos homologados para receber navios, New, Panamax, né? Falando um pouquinho aqui dos portos, aí tem o Rio Grande, tem o de Santos. Enfim. E aí um dos portos é deles, né? Do Rio Grande. Enquanto que outros portos não podem receber, né?
Aqui o Tecon Salvador, a gente vê que a capacidade é bem menor, né? Um pouquinho de extensão, alguns guindastes também. E falando que é uma das mais avançadas do Nordeste brasileiro, mas a gente vê que o Nordeste não é tão forte assim, né? Essa parte aí desses terminais. Rebocadores, a gente vê que a receita desde rebocadores é até maior, né? Do que a outra lá de terminais, não é isso? 1,1 bi. Terminais de contêiner 768 milhões. Então a gente vê aqui já uma diferença, né, para Santos Brasil. O volume deles aqui de rebocadores. 54 mil manobras, né, o volume portuário. O maior operador do Brasil, posição de liderança em todos os principais portos. 35 rebocadores FIFI. Frota de combate a incêndio, 25 portos de presença e 79 rebocadores de frota nacional. Fala mais um pouquinho de rebocadores, então a gente vê que eles são líderes aqui, ó, mercado de rebocagem brasileiro. Quanto ao tamanho dos navios deles, né, eles estão mencionando aqui, ó, líder, é uma vantagem que eles têm, essa questão dos navios. Os portos atendidos são mais portos, tá? Receita portuária por manobra, a gente vê que cresceu aqui, ó, 12% mais ou menos, crescimento até interessante, tá? Não é aquele crescimento absurdo que a gente vê. E o tamanho dos navios atendidos, né? Destaques financeiros, aqui a gente já vê alguns números que a gente gosta de acompanhar. Então a gente vê que a receita líquida cresceu, aqui para 2019 já tinha meio que caído um pouquinho. O crescimento anual composto de 2019 para 2022, a gente vê que é 12%, não é um crescimento muito bom, tá? 2022 nem cresceu muito, mas tiveram alguns impactos, a gente viu que teve questão restrição mundial, questão de combustível, enfim, tudo isso impacta aí receita, mas a gente viu que 2022 não veio muito bom. Em 2020 veio um pouquinho melhor, né? Mas aí também meio que não recorrente, por conta de pandemia. 2021 ainda também surfando. Então tem que acompanhar se os próximos anos, os próximos trimestres, se vai continuar com um crescimento bem pequenininho assim, porque esse crescimento aqui é muito modesto, a gente vê que em 2019 teve uma quedinha, né? Então isso daqui é um fator de atenção, tá? Apesar disso, eles vêm melhorando a margem deles, ó, a margem EBITDA, melhorando. Santos Brasil, salvo engano, estava piorando, né? Tava dando prejuízo também. Trimestre outro, né? EBITDA subindo também. Ano contra ano subiu, ó, mesmo com esse crescimento tímido aqui de receita. A gente vê que a boa parte da receita deles é em dólar, isso daqui facilita. Eles até colocam aqui, né? Proteção cambial natural, porque essa questão é um serviço que opera com pessoas, né? Com empresas do mundo todo, né? Os custos. Então a gente tem uma receita aqui, boa parte em dólar, e os custos, a minoria em dólar. Então isso aqui é uma proteção natural, realmente. A VEG que tem essa vantagem também, né? Tem boa parte da receita em dólar e os custos deles, boa parte em real, né? Então se você também conseguir se alavancar, a gente vê que a EBITDA deles vem quase todo aqui em dólar, né? Você consegue se alavancar operacionalmente, consegue se alavancar com dívida em dólar, com custo fixo em real, e a dívida em dólar normalmente é mais barato. A gente vê que a receita deles por rebocador é muito maior, tá? Aí tem terminais de container em seguida. E outras receitas, outros serviços, né? E apesar disso, eles ainda conseguem alavancar, né? Ter uma margem EBITDA um pouquinho maior em rebocadores. Teve uma margem EBITDA maior em terminais de container, né? Também. E em outros não, em outros caiu aqui. Então de repente é um ponto de atenção de melhorar aqui. Mas isso daqui foi que a gente está vendo refletir, né, ao longo do ano contra ano, eles melhorando a margem. Desculpa aí, pessoal, que eu estou fungando um pouquinho, que eu estou meio resfriado. Despesa de capital, né, que está em dólar, então às vezes pode parecer pequenininho. A gente vê que lá no passado eles investiram bastante. Ó. Embarcação offshore seria essas embarcações aí de petroleiras, né, como a PetroRio, por exemplo. E essa daqui é de arrendamento. Então tem muita despesa de arrendamento, né? Offshore eles investiram um pouquinho lá atrás e tal. É o potencial deles de repente começarem a investir. Tem um pouquinho de despesa de arrendamento. A gente vê que as despesas deles aqui está em dólar. Mas se a gente converte para real, não fica tão pequenininha assim, né? Seria por volta de quase 400 milhões uma despesa de capital, né? Aí eles botam até que níveis de dividendos atraentes, né? Não deveria ser só isso o fator para atrair investidor, né? Aí a gente coloca aqui que o yield deles, historicamente, ó, o yield até uma faixa boa para quem gosta de investir. Então a tendência para quem investe, sei lá, pegasse o preço aqui, teria que puxar a cotação. Investir aqui, se a empresa for crescendo ao longo do tempo, esse yield subir, né? O seu yield on cost, né? Mas a gente vê que a empresa, não adianta nada ela ficar tendo um yield
distribuindo se ela não crescer muito a lucratividade dela. Ela não vai conseguir crescer esse yield ao longo do tempo, né? O payout não vai crescer tanto. Fez um pouquinho de recompra agora, mas bem pequenininho. O dividendo dela a gente vê que ficou meio de lado ao longo dos anos, isso daí reflete no yield, é o que eu estou falando. Então não adianta a empresa ficar distribuindo se ela não conseguir, ao invés de distribuir, se ela fosse reter para crescer a sua lucratividade, esse yield, essa distribuição ia ficar cada vez maior. Agora, se ela ficar distribuindo, vai sempre ficar andando de lado nessa distribuição se ela não reter para investir nos negócios. Mas, enfim, ela parece até que está andando bem nos últimos anos, né? A rentabilidade deles na margem operacional. Endividamento deles, eles têm uma dívida aqui de 1,6, não é grande igual o Santos Brasil, acho que o Santos Brasil era bem maior. Aqui está líquida, né? 1,4, né? Tirando caixa, 200 milhões. Então, dívida líquida sobre eles, a gente vê que 1,7 vezes, né? Excluindo o IFRS, com o IFRS 1,8, mais ou menos. Aqui, não, aqui é 2021. Excluindo o IFRS, né? Se botar IFRS aí, que seria arrendamento, despesa com arrendamento, com locação de algumas propriedades deles, talvez passe aqui de 3 vezes, né? A gente viu que o Santos Brasil estava com uma dívida líquida bem alta, mas às vezes também na apresentação do Santos Brasil, eu não lembro agora, salvo engano, se eles também não excluem, né? Geralmente essas empresas tentam maquiar um pouquinho. Mas é uma despesa do negócio, né? IFRS. Então a gente vê que a empresa não está com uma dívida tão alta. A dívida deles, aqui em dólar, boa parte vence já em 2023, 2024, então é uma dívida de curto prazo. Uma dívida total aqui de 322 milhões de dólares. Mas a maior parte em longo prazo, né? Diluída aqui ao longo do tempo. Em dólar, que eu falei, então eles conseguem se alavancar lá em dólar, mas tem custo fixo em real, isso daí fazem eles terem uma margem operacional maior, né, faz. Enfim, divisão para terminar de container, rebocadores, né, então parece que essa parte de rebocadores é bem forte, daí diferente dessa do Brasil, e outras 17%. Então a dinâmica de negócio deles, o Brasil tem potencial para crescimento, a gente sabe, né, fluxo comercial e containerização. Reserva brasileira de energia offshore estão entre as mais atraentes do mundo. Então, assim, talvez eles voltem a investir um pouquinho mais nessa parte de offshore. Concessões de longo prazo, né? Liderança em rebocagem. Então, isso daqui torna realmente estável até um valuation da empresa, o fluxo de caixa, um payout e tal. Presença nacional, mercado altamente atrativos. Resiliência comprovada, proteção cambial natural, geração líquida de caixa, denominada em dólar. E remuneração sustentável. Só não está crescendo muito essa remuneração, né? Nível de rendimento de dividendos atraentes e competitivos ao longo do tempo. Alto padrão, né? Atendendo de padrão internacional, prêmio de governança, novo mercado e o ranking superior de avaliação de ESG. Volume de container no Brasil, mais uma métrica. Essa parte aqui de cabotagem, né, é navegação pela costa, sem sair de um país para o outro, né, navegação na costa do país mesmo, para o Brasil. Então a gente vê que o volume de container no Brasil de cabotagem até cresceu agora no 2021, mas de longo curso é bem maior, né? Esse daqui tem despesa um pouquinho maior, né? Longo curso. E outros aqui, ó, pequenininho. Penetração do Brasil aqui. Isso aqui já tinha mostrado no início, né? Os passeportos. Rio Grande e Salvador estão entre os maiores portos de contêiner no Brasil. Né? Então, isso aqui estão bem posicionados, né? Salvador aqui e Rio Grande. Lá embaixo no sul. E eles estão bem posicionados, né? Salvador a gente viu que é menorzinho, né? O volume de container está até aqui embaixo, ó. E o Santos, né? O Santos lá, que é Santos Brasil, tem até a participação grande. Eles até tiveram um problema, né? No porto lá de Santos. Tá em uma das lideranças. Mas apesar disso, você vê, né? Eles nem têm a melhor participação aqui, que seria aqui lá em Santos. Sei lá. E mesmo assim parece que é mais interessante do que a Santos Brasil, a Wilson Sons. Aqui fala um pouquinho, né, embarcação de apoio offshore, eles têm uma receita aqui de 400 milhões, a gente vê que comparado até com o container é melhor, né, pelo menos a metade, e que rebocagem quase um terço, né. A gente vê que eles fornecem alguns serviços aí para a indústria de energia offshore, que seria 23 barcos brasileiros, seria essa parte aí de petroleiras, né. Carteira de contratos. A gente tem contrato de longo prazo também, né? Ó, tem contrato com a Petrobras, a maior parte deles, ó. Outras empresas aí também. Aí um pouquinho de dias da operação em taxa de utilização.
Isso daqui depende muito da demanda, né? Receita por dia de operação, a gente vê que cresceu bem pouquinho. Receita líquida de crescimento. Agora teve uma expansão maior, né? O preço da commodity disparou, o preço do barril de petróleo. 2020 tinha dado uma acomodada, né? Tinha caído. A gente vê que tem... Em 2019 estava com uma rentabilidade maior, ó, 51%. 2020, 51% também. Aí 2021 caiu. E ainda não recuperou essa rentabilidade. Mas ficou mais ou menos flat, né? Tem que acompanhar aí. Mas mesmo assim o EBITDA subiu bastante. Dívida também, tem uma dívida aqui de curto prazo. Esse setor, só para esse setor. Vê que a dívida daqui só dessa área aqui bem pesadinha, né? Mas reduziu, né, de um ano para o outro. Então essa daí foi a Wilson Sons, pessoal. Espero que eu possa ter ajudado vocês também, né? Mais uma análise aí diferente. Pensei até que fosse ficar um pouquinho mais longo a empresa, né, falando da apresentação institucional. Se vocês acharem interessante esse vídeo de alguma forma, comenta aí embaixo, deixe seu like aí, se inscreve no nosso canal, segue nossa página do Instagram e mais uma vez, se tiver interesse, né, em análise, em relatórios, algum serviço que eu tenho, com parceria com uma página lá de um amigo meu no Instagram, tem o link na descrição do vídeo. Valeu, forte abraço!